26 de novembro de 1889, Antero de Quental, a viver em Vila de Conde, junto ao oceano, escreve uma carta a Oliveira Martins que se pode considerar verdadeiramente uma confissão autobiográfica, como se sentia, o que pensava e o que ele era, e como via o mundo. Antero sempre foi bastante um espiritual, um ermita, um homem que procurou a sós, ainda que com constante encontro de pensamentos com alguns amigos, mas sem a vivência suficiente de uma estabilidade, seja material, seja amorosa, que lhe permitisse aprofundar mais e estabilizar até a sua própria estrutura psicossomática e não morrer como será o que virá a suceder cerca de 2 anos depois. Diz-nos então assim a carta: caro amigo, já tinha saudades e quase fome de letras suas. Você dirá que a culpa é minha, mas desde que para aqui voltei tenho estado ocupado a escrever, ocupação que, quando para aí me dá, me absorve e, sobretudo, depois da tarefa diária, faz aborrecer papel e pena. Para mostrar o meu afeto ao nosso Queiroz, entre parênteses, Queiroz, comecei a escrever com destino à revista, a Revista de Portugal, um artigo sobre as tendências gerais da filosofia na atualidade. Coisa sumária, mas o assunto apossou-se de mim, passou a ser quase outra coisa ao trabalho e no fim de 3 meses acho-me tendo produzido um estudo que na revista dará 3 ou 4 artigos e que depois, ampliado, será um livro. Ficou reservada muita coisa que naturalmente não cabe em artigos de revista. Escuso de dizer-lhe que não é a minha filosofia, aquela que você sabe que eu tenho, em itálico, você sabe que eu tenho, e minha filosofia, com o seu método próprio e teorias particulares. Essa, infelizmente, desisto de expor porque está acima das minhas forças o fazê-lo, e depois ninguém me entenderia. Mas, em suma, são as minhas ideias, somente expostas por um método impessoal, entre parênteses, teremos nós, e não o seu próprio dialogante, pondo de parte as minhas vistas originais e o processo próprio dialético, e apresentadas simplesmente como induzidas da evolução do pensamento moderno e mais especialmente das tendências filosóficas dos últimos 80 anos. De sorte que, amigo, ainda depois de publicar um livro de filosofia, ficarei sempre filósofo inerte. Espero que você encontre no meu estudo algumas páginas que lhe agradem. Em todo o caso, peço-lhe que o leia com atenção para me indicar lacunas, contradições e o mais que parecer bem ser reformado, esclarecido ou desenvolvido para a forma definitiva do livro. Os artigos começarão a sair em fevereiro, provavelmente. Estou agora passando a limpo. Esta ocupação tem-me feito bem. Só que talvez continue considerando, sobretudo, que é o único lado por onde posso ser prestável. É interessante esta afirmação de Antero, afirmando o seu lado social e solidário e de homem de compaixão, a sentir-se com vontade de continuar, porque é de facto pela escrita que pode ser mais prestável. Continuamos. Você é o homem da ação e o terremoto que se aproxima
abre horizontes e promete um teatro digno da sua atividade. A mim não me repugna a ação. Aqui podemos esclarecer que Oliveira Martins era, ou tinha sido há pouco, ministro e estava bastante virado para projetos de ação e há até cartas de Antero referindo bastante isso ou fazendo mesmo pedidos para ele conseguir algum tipo de colocação a pessoas com problemas. A mim não me recuo da ação. Pelo contrário, creio que é o que está no fundo do meu temperamento. Mas a ação muito outra, e tal que hoje não tem lugar nem ocasião para se exercer. No século XVI, teria sido homem da ação, ou com os homens da espada, ou com os da cruz. Noutros séculos, também, de outros modos. Mas hoje sinto-me como fora do meu meio natural, e a minha retração é ao mesmo tempo instintiva e refletida. Quando a gente chega aos 48 anos, tem a obrigação de saber para que serve e para que não, e não ir atrás de fantasias. Sete vezes 7, 49. Aí seria, de facto, uma idade de maior maturidade e, infelizmente, foi a idade com que Antero partiu. Continuemos a ouvi-lo a referir-se a não ir atrás de fantasias com os 48. A verdade é que, para o que há a fazer e se pode fazer na sociedade atual, sou de uma absoluta inabilidade, um verdadeiro incapaz. Se alguma influência posso exercer sobre os homens, é só de longe e pela ideia pura. Compreendo bem que você, sentindo-se tão isolado, anseie por um companheiro e o que me diz na sua carta sobre a necessidade de eu voltar à superfície, exprime bem esse sentimento. Eu sê-lo-ia, com vontade e gosto, escuso de dizê-lo, esse seu companheiro de luta, se não me conhecesse completamente incapaz para aquilo de que se trata. Tenho, pois, de me conservar no meu papel. Quer dizer, na lógica do meu caráter e das minhas aptidões. Entre parênteses, diremos nós, ou das suas aptidões no momento, atuais, circunstanciais, com os tais 48 anos já desgastantes sobre o seu sistema nervoso e a sua capacidade de entrar em ação. Serei simplesmente para você, como até aqui, amigo, confidente e crítico encartado. De resto, quem sabe o que virá. Não recuarei diante de coisa alguma, senão só daquilo que repugnar à lógica e harmonia de meu ser. The right man in the right place. Muito bela esta afirmação de Antero. Ele não está tão capacitado para entrar em lutas, mas não recuarei diante de coisa alguma, senão só daquilo que repugnar à lógica e harmonia do meu ser. The right man in the right place. Isto é muito interessante, porque pouco depois, em 1891, vai-se dar o ultimátum dos ingleses à colonização e dominação portuguesa em África, e Antero, a convite dos estudantes, liderará a reação do Norte, a reação revolucionária, contestatária ao imperialismo inglês e à subserviência dos políticos portugueses. Algo recorrente ao longo dos tempos e que volta e meia ainda vemos quando Portugal, ainda que menos nos últimos tempos, reconheçamos,
obedece subserviente aos interesses do grande capitalismo e imperialismo anglo-saxónico, em especial norte-americano. The right man in the right place. O homem certo, no lugar certo. E assim foi Antero, quando chegou esse momento em relação ao ultimato. Fez-me exatamente a mesma impressão que a você a Revolução Brasileira. E quanto a mim é a extravagância dos cariocas, se não vier antes alguma grande complicação europeia, o que é pouco provável, que há de dar um empurrão no pobre velho Portugalório. Pobre Portugalório. Uma expressão muito curiosa de Antero. Portugalório. Purgatório de Portugal. Portugalório. Já me passou a sedum de outros tempos e agora, considerando o que espera esta pobre gente, que afinal tão boa gente, sinto dor verdadeira. Mas o homem só aprende à sua custa. E voilá. E adeus. Já está no prelo a segunda edição dos sonetos. Leva um apêndice de traduções, que é quase uma bíblia poliglota. Preferia muito por ele que o Rodrigo Feitas não tivesse saído deputado. Recomendo ao nosso Meyer, Carlos Lima Meyer, no coração Antero de Quental. Interessante Antero referir, ter a analogia com uma Bíblia poliglota, das quais a mais famosa foi a editada pelo cardeal Jiménez Cisneros em Alcalá de Henares e depois, mais tarde, por Benito Arias Montano em Antuérpia, na oficina de Cristóvão Plantino, com um aparato crítico também de grande qualidade. Aqui nos sonetos existem, de facto, uma edição poliglota, porque há traduções francesas, inglesas, italianas, espanholas, mas o aparato crítico, a introdução, ainda é interessante e valiosa, de Oliveira Martins, não faz jus à profundidade dos temas tratados por Antero e do que se poderia ainda ir mais longe. Pouco depois, uns dias depois, Antero escreve outra carta sob a influência de um drama acontecido de uma morte por tiro de revólver em França, em Constantina, e que levou a uma possibilidade de terem combinado um suicídio, já que ele tentou se suicidar depois e não conseguiu. Discutindo-se que não teria havido verdadeiramente um suicídio, mas era um assassinato e que o jovem que não se matara apenas evitava fugir à acusação de assassino. E diz-nos então Antero nessa carta a Oliveira Martins: caro amigo, a série de temporais que por cá tem havido tem-me trazido num estado de ensimismamento, ou melhor, em mim mesmamento, muito interessante. Antero a criar aqui uma palavra que não tem sido muito utilizada, em mim mesmento, e que Antero certamente teria com grande genialidade e com grande capacidade de fantasia, mas também por vezes mais sombria, mais negra, que me tem impedido de comunicar com o mundo em geral e em particular com os amigos. De resto, não passo mal. Portanto, a sensibilidade de Antero aos temporais, ao exterior, será sempre
acessibilidade também ao capacete de nuvens nos Açores e do clima, que vai impulsionar a par do rapto da sua tutela, das suas, como que duas filhas adotivas, as filhas do seu amigo Germano Guilherme Meireles, que vai desencadear a sua morte voluntária. De resto, não passo mal. O drama de Constantina, o tal que acontecera recentemente, pois fez-me bastante impressão. O drama de Constantina fez-me bastante impressão. O pior é que o estado psicológico que conduz a dramas daquele não pode senão desenvolver-se, pois tudo leva a um estado vertiginoso dos espíritos. O pessimismo só seria salvador se fosse, isto é, se pudesse ser, completo, encaminhando-se através dele para uma espécie de otimismo transcendente, para a serenidade na perfeita convicção da insuficiência da vida fenomenal e pondo-se o verdadeiro gozo da existência nessa mesma convicção e nesse mesmo sentido de voluntária renúncia. Eis aqui uma das aproximações de Antero ao pessimismo e a um certo tipo de renúncia nirvânica em relação à vida fenomenal ou a esta existência. Mas que vemos que é exagerada, como se a pessoa tivesse gozo nessa convicção e nesse sentido de voluntária renúncia. Já que, embora haja monges em várias tradições que consigam depois encontrar outro tipo de gozo ou prazer, apenas esse gozo negativo da renúncia voluntária não parece que seja suficiente para sustentar uma consideração de que esse pessimismo se tornou um otimismo transcendente. A transcendente devia implicar uma vivência noutros planos. Vejamos o que Antero nos vai dizer. Mas tenho persuadido de que uma tal maneira de conceber a vida nunca poderá generalizar-se e, sendo assim, o pessimismo, ficando a meio caminho, não pode ser mais um elemento de desilusão. Não pode ser, senão mais, um elemento de dissolução. Que Antero está a fazer quase com meia-culpa também em relação a algum pessimismo que foi cultivado por ele e pela sua escola e que chega até Fernando Pessoa, que acaba por ser um instrumento de uma certa dissolução das forças anímicas e da própria evolução das pessoas. O homem, desarmado das suas ilusões espiritualistas, acha-se em face da realidade, que por sua natureza é atroz e desespera. Esta frase aqui também tem muito que se lhe diga. O homem, desarmado das suas ilusões espiritualistas. Que Antero, de certa forma, assume uma posição semifilosófica, por um lado, de livre pensador, crítico das ilusões espiritualistas, sobretudo religiosas, já que não queremos que ele esteja a considerar qualquer crença e experiência espiritualista como ilusão. Aqui o ilusão é, contudo, uma palavra complexa de ser verdadeiramente discernida. Seria muito interessante que nós conseguíssemos estar junto à Antero de Cantal, em Vila de Conde, a escrever no dia 30 de dezembro de 1889, 30 de novembro, aliás, e o que lhe se passou pela cabeça e no coração. O homem, desarmado das suas ilusões espiritualistas, acha-se em face da realidade que por sua natureza é atroz e desespera. Não vejo como isto se possa resolver. Acha-se em face da realidade que por sua natureza é atroz e desespera. Aqui também
Antero está a ser algo pessimista e reducionista e está a perder a transcendência. Acha-se em face da realidade. A realidade não é a nua, crua realidade da escola realista, de Flaubert, de Zola, dessa de Queiroz, ou mesmo dos filósofos, mas a realidade é também a dimensão total da vida, com o seu plano espiritual e com os seus planos subtis. E, portanto, o homem, face da realidade, a natureza é atroz e desespera. Isto também é uma visão um pouco negativa. A natureza não é atroz nem desespera. A natureza em si é de uma beleza fabulosa e de uma criatividade e riqueza de adaptação imensa. O ser humano é que a tem destroçado. E claro que há dentro dela fenómenos de luta, de violência e de morte que podem ser considerados voltamente atrozes, mas que, de certa forma, é mais o ser humano a introduzi-los e não a natureza, já que esta não tem crueldade. Os animais não matam por crueldade, mas para se alimentar, enquanto que os grandes impérios, como o Império Anglo-Saxónico e os seus coligados, têm matado e com perfeita crueldade e indiferença, como também outros extremismos do Islão fizeram na Síria, no Iraque e ainda fazem. Aí sim, a natureza humana pode se tornar atroz pela ignorância, pela crueldade, pelo egoísmo, pela insensibilidade. Toda uma educação a fazer-se, desde novo, seria necessário, ultrapassando os nacionalismos do America First ou os fanatismos das religiões do livro que levam tanto israelitas a oprimirem os palestinianos de uma forma horrível, quase como genocídio, como os islâmicos também fazerem as suas contra Israel ou contra ocidentais ou contra cristãos ou contra outras seitas. Tudo por extremismos que em si não tornam a natureza atroz, mas manifestam que o homem é capaz do pior. Avancemos com o Antero. Não vejo como isto se possa resolver. Os poucos, capazes de saírem deste circo, terão de se isolarem e creio que o monaquismo há de renascer. Isto é um leitmotiv que vai aparecer ao longo dos anos, algumas vezes, escrito de Antero. Há seres que terão que se recolher, quais monges, e Antero fala numa ordem dos mateiros, na qual ele e mais alguns amigos estariam recolhidos no meio das matas, dedicados à contemplação e à escrita e à afirmação do bem para irradiarem energias que pudessem ajudar a humanidade a não se perder no meio de tanto conflito e de tanta exploração. E depois diz: mas para a multidão, votada ao desespero e à vertigem, que bem lhe poderão fazer os tais monges? Seria necessário criar símbolos que falassem à imaginação e representar sensivelmente para as multidões as puras ideias. Esta frase também é importantíssima. É um testamento espiritual que, entre nós, quem tomou um pouco e se sentiu um continuador foi Fernando Pessoa, que traduziu muitos poemas de Antero para inglês, elogiou por várias vezes e, na sua ânsia de melhorar Portugal e melhorar a humanidade, escolheu símbolos, talvez não os mais corretos, tais como o Quinto Império, o Messianismo, o Sebastianismo, mas que na mensagem mostram outros símbolos de perenidade e de grande beleza e que podem falar a multidões e representar sensivelmente as puras ideias. Depois continua Antero, mas isso é que já não é possível. Um grande achatamento, no fim de tudo, exprimido, o cansaço de tudo e até do próximo pessimismo, parece-me a conclusão mais provável. Tais são as reflexões que a mim provocou o caso da pobre Xambis. E adeus do coração, Antero.
muito interessante esta parte final de Antero, considerar um certo cansaço de muita gente e pessimismo perante a situação mundial de tanta violência, no caso ainda do fim do século XIX muito menor, e casos passionais continuam a acontecer, mas que Antero, alma tão sensível, extravasa imenso para um cansaço de tudo e do próprio pessimismo, mas lembrando que alguns seres se devem juntar em comunidades agrícolas, de permacultura, de espiritualidade, ou apenas em tertúlias e encontros, em revistas e em grupos, e experienciarem a realidade espiritual e saberem transmitir os ensinamentos e os símbolos adequados para as pessoas, as multidões, poderem melhorar a sua realização interior e a sua forma de interagirem com o mundo dentro de uma harmonia em que o mal seja equilibrado pelo bem e que o ser humano evolua da ignorância e do egoísmo e da insensibilidade para a empatia e a criatividade. Demos graças, saudemos Antero, Fernando Pessoa também, que neste texto foi falado, dois mestres, dois elos da tradição espiritual portuguesa e que conta connosco para não a deixarmos claudicar sob a inépcia de muitos seres responsáveis politicamente ou culturalmente, ou ainda por muita exploração e mistificação da própria espiritualidade. Saibamos ser profundos no trabalho interior de abertura da ligação ao mundo espiritual e ao nosso espírito e à divindade. Demos graças, demos graças. Om Tat Sat, Tat Tuan Assim. Tu és o Espírito. Tu és